Josué capítulo 23, versículo 6 diz assim: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas até hoje. Ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Feche teus olhos, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar na tua casa nessa noite, Senhor. Nós te pedimos que a tua unção seja liberada sobre nós, que o teu poder venha sobre nós, que tua graça cerque esse lugar e que saímos daqui impactados pelo poder da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra aqueça a fé do nosso coração e que com a fé aquecida possamos conquistar, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas nessa noite, Senhor. Que seja uma noite de cura. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu profetizo uma noite de cura, cura das emoções, cura da nossa alma, cura do medo, cura da insegurança, Senhor. Que saímos daqui fortalecidos pela tua palavra, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que nada em nós impeça o fluir da tua palavra, que nada em nós impeça cada um de nós de ouvirmos a tua voz, Senhor, mas que realmente sejamos lavados pelo teu sangue, purificados pela tua presença, Senhor, e cheios da tua palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você pode aplaudir ao Senhor pela palavra de Deus? Glória ao nome do Senhor. Deixa eu te contextualizar, depois em casa você pode ler, mas o capítulo 23 do livro de Josué nos mostra Josué já avançado em idade. A Bíblia nos mostra Josué já velho e, consequentemente, próximo já da sua morte. E ele então reúne o povo e compartilha com o povo uma palavra de direcionamento. Josué diz: olha, vocês se lembram de como Deus nos trouxe até aqui, como vencemos todos os inimigos que se levantaram contra nós. Vocês se lembram das terras que nós conquistamos? Vocês se lembram de que nós conseguimos dividir essas terras e tudo aquilo que foi prometido, que vocês alcançariam, foi cumprido. Eu já estou chegando numa certa idade, né? Vocês vão precisar entender como viver sem a minha presença. Vocês vão precisar entender viver independente de ter um líder com vocês. E eu bato sempre nessa tecla, sabe, irmãos, que estarmos conectados e alinhados com uma liderança, com uma autoridade constituída é fundamental. Mas, sobretudo, é fundamental entendermos os princípios que são estabelecidos e liberados por essa autoridade constituída, porque quando a gente entende esses princípios, mesmo que por algum instante nós estejamos longe dessa autoridade constituída, os princípios estarão presentes. Eu cito sempre, uma passagem de Provérbios que fala sobre 4 coisas pequenas que precisamos prestar atenção, e dentre essas 4, Provérbios fala sobre os gafanhotos, e o texto diz que eles não têm líderes e ainda assim andam em fileiras. Eles não têm líderes, mas ainda assim mantêm a organização. Eles não têm líderes, mas ainda assim mantêm o seu posicionamento. Isso é a observação de princípios. Isso é entender que eu não preciso que o pastor fique puxando a minha orelha o tempo inteiro para poder cumprir aquilo que um dia eu aprendi, aquilo que um dia foi liberado ao meu coração. Quantos estão entendendo aqui? Digam amém. Sabe, de repente eu estou pregando para algumas pessoas que conhecem a palavra do Senhor. De repente eu estou pregando aqui para algumas pessoas que foram ensinados no caminho de Deus, que cresceram dentro da igreja, ou que na sua adolescência tiveram experiência com o Senhor, ou na sua juventude se batizaram nas águas. De repente eu estou pregando para pessoas desse tipo aqui dentro da igreja, ou então através da internet.
E essas pessoas estão distantes dos caminhos do Senhor, mas eu quero que você entenda que alguns princípios foram estabelecidos aí. Talvez você esteja achando que você só precisa cumprir princípios se o pastor te cobrar. Mas Deus manda te dizer que na falta do pastor, né, mesmo que ele não esteja lá perto de você para te cobrar, o Senhor sempre vai estar. Sempre. O Senhor está perto de você. A Bíblia diz que ninguém pode fugir da face do Senhor. Se você subir aos céus, lá Ele está. Se você descer ao abismo, lá Ele está também. Sabe, quando a gente começa a entender que o Senhor está perto de nós, a gente começa a entender a importância de guardar princípios, de cumprir princípios, e a gente começa a perder o medo diante das ameaças, diante das palavras contrárias. Josué, ele em outras palavras está dizendo assim: eu quero que vocês entendam que Deus está com vocês. Eu posso não estar mais, mas os princípios permanecerão, as palavras permanecerão, e sobretudo a presença do Senhor permanecerá. Olha só, ele é muito claro na sua ministração. No verso 6 que a gente leu, ele diz: façam todo o esforço para obedecer e cumprir o que está escrito no livro da lei. Ele fala sobre Moisés, ele fala sobre alguém que já não estava entre eles, ele fala sobre alguém que já havia morrido, e ele está falando: olha, eu não estando presente, guardem o livro da lei, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Aí ele fala mais: não se associem com essas nações que restaram no meio de vocês. Sabe, queridos, eles vieram vencendo, pelejando, só que algumas pessoas sobreviveram, algumas pessoas ficaram ali no meio. E Josué chama todo mundo e diz assim: não sejam influenciados por essas pessoas. E aí, como a Bíblia explica, a própria Bíblia, isso fica muito claro quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, no verso 12, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, preste atenção numa coisa: nós estamos no mundo, Deus não nos tirou desse mundo. A gente tem contato com as pessoas, e essa história de que crente não pode falar com não crente, essa história de que não podemos ser acessíveis a pessoas que não são crentes, é uma mentira, porque o próprio Senhor Jesus foi acessível. Ele andou no meio de pecadores. O problema não é estar no mundo, o problema é ser influenciado pelo mundo, porque eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Eu estou nesse mundo, mas não é esse mundo que manda na minha vida. Josué está dizendo isso: olha, existem pessoas que restaram no nosso meio, existem nações que sobreviveram diante das nossas vitórias, e elas vão continuar aqui, sabe? É como se Josué estivesse já projetando e já estivesse pensando no Brasil, já estivesse pensando na América do Sul, nos Estados Unidos, na América do Norte, na França, na Itália, na Europa. É como se eles já estivessem pensando nas nações e estivesse dizendo assim: sempre vai ter alguém perto de você com uma informação diferente, sempre vai ter alguém perto de você tentando te puxar para um outro caminho. E o problema não é se relacionar com essa pessoa, o problema é ser influenciado por ela. Ele diz: não se associem a essas pessoas, não se misturem a essas pessoas. E quando eu falo de mistura, eu estou falando de julgo desigual, de acreditar naquilo que você na verdade nunca acreditou, mas passou a acreditar porque alguém veio e te convenceu, de vestir, de falar, de usar, de fazer aquilo que você nunca fez, mas porque de repente virou moda, você vai e se mistura. Quantos estão entendendo o que eu estou ministrando? Digam amém. E aí, ele chega no último versículo, no versículo 10, e ele fala assim: um só de vocês faz fugir 1000. Olha para o teu irmão e diga assim: você sozinho com Deus é a maioria. Você pode não ter ninguém. Em alguns momentos, sabe, para estarmos com Deus, nós estaremos de fato isolados. De repente lá no seu local de trabalho, ninguém crê no que você crê. De repente lá no seu local de trabalho você sofre uma pressão porque você é o único crente.
E aí você pensa assim: eu não vou durar aqui nesse emprego, porque afinal de contas aqui eu sou a minoria. Crente nunca é a minoria, em nenhum lugar. Crente é sempre a maioria, porque ele tem Deus, e se ele tem Deus, ele tem tudo. Oh meu Deus. Deus hoje vai nos curar desse medo. Medo que gera uma dependência dos homens, insegurança que nos leva a mendigar o amor. Há um tempo atrás, sabe, Deus colocou uma frase no meu coração, anos atrás, eu pregando aqui, eu falei: aprenda a viver sozinho para viver cercado de pessoas. E eu não estou falando de autossuficiência, eu não estou falando de arrogância, não é isso. O que eu estou falando é que quando a gente começa a se convencer do amor que vem do Senhor, a Denise acabou de cantar aqui, o teu amor não falha. Quando você se convence que você é alvo desse amor, você não fica mendigando o amor dos outros. E quando você deixa de mendigar o amor dos outros, as pessoas automaticamente começam a te procurar. Automaticamente as pessoas se aproximam de você, porque quem mendiga amor é chato, irmão. Sabe, tem gente carente. Uma vez meus filhos vieram com uma história aí, de um vídeo que colocaram na internet. Eu não lembro exatamente qual é a história, mas parece que alguém estava muito carente, que não sei o que. Aí o outro camarada foi e respondeu esse alguém de uma maneira meio atravessada, falou: tá carente pra caramba, vai arrumar um Hamlet, que era um ratinho, mas ele fala errado, né? É assim que ele fala? Ele fala: arruma um Hamlet. Vai arrumar um ratinho para você cuidar do ratinho. Porque tem gente que é assim: não falou comigo, não me cumprimentou, é que não sei o que, liga para todo mundo, não liga para mim. Irmão, para com isso. Primeiro você tem que confiar no amor do Senhor. Você tem que se encher desse amor. E depois você tem que viver naturalmente, que as pessoas vão se aproximar de você. Também já ministrei aqui diversas vezes: crente não vai em lugares onde ele é aturado. Crente vai em lugares onde ele é celebrado. Sabe, você tem que chegar no lugar, né, pastor? E as pessoas: glória a Deus, você veio. Imagina, você chegando: ai meu Deus, já veio ele, não aguento esse irmão. Eu sei que todo mundo gosta de um carinho, e eu não estou dizendo que é errado gostar de carinho, mas esse negócio de ficar melando, sabe, de ficar, sabe, choramingando, só afasta as pessoas. Josué, ele está reunindo o povo e ele está organizando um sentimento maduro no coração do povo. Ele está dizendo assim: eu estou avançado em idade, vocês já viram aquilo que a gente já conquistou, algumas pessoas ficaram no meio de vocês, mas não se deixem influenciar. Ele em outras palavras diz assim: não são eles que mandam em vocês, vocês é que mandam nele. Tem pai, tem mãe que tem medo de deixar o filho na rua, porque não, o que vão fazer com o meu filho? Não, é o que o teu filho vai fazer com os outros. É a palavra de Deus, é a presença do Senhor. Nós é que fazemos a diferença, não é o mundo que nos molda, não, irmãos. Nós é que moldamos o mundo. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não me conformo, e o tempo todo eu sou renovado. Eu tenho que ser influência. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus vai te fazer influente nesses dias. Aonde você chegar, vão parar para te ouvir. Aonde você chegar, vão reconhecer Deus em você. Paulo escreve aos Coríntios, ele fala sobre isso. Deus é Espírito, onde Ele está, Ele opera a liberdade, Ele transforma o lugar, e todos nós com o rosto desvendado, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Você é espelho do Senhor. Como é que é a canção mesmo? Olha, espelho que reflete a imagem do Senhor. Você pode cantar isso para alguém? Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. É isso. Ele está aqui para te levantar.
se o mundo tentar te derrubar, Deus está aqui para te levantar. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Nós precisamos hoje renovar nossa dependência de Deus. Eu tenho Deus. Da onde vem essa segurança toda? Do Senhor. Não é da minha inteligência, não é do meu dinheiro, é a presença do Senhor na minha vida. Eu tenho o Senhor. Sabe, às vezes o crente tem que ter um pouquinho dessa marra. Sabe? Essa história de crente medroso, não. Mata no peito e vai para dentro, irmão. Não, eu tenho Deus. Foi Ele que me trouxe até aqui. Sabe, a Bíblia vai nos mostrando a desenvolver bom senso. A gente não entra em porta que Deus ainda não abriu. Mas se Ele abriu, a Bíblia diz que Ele vai diante de nós, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro. Você e Deus é a maioria. A gente precisa entender, sabe, essa suficiência de Deus. Porque quando a gente não entende que Ele é suficiente para nós, a gente sempre vai catar mais alguma coisa, sempre. A gente nunca vai estar satisfeito. Sabe, existem pessoas que são podres de rica, tem muito dinheiro, mas parece que aquilo ali já não é o suficiente para eles. Eu me lembro de uma vez, e aí, no meu gosto, tá? De repente alguém aqui gosta, mas no meu gosto. Estava assistindo televisão e aí alguém foi e falou que o Roberto Justus tinha gravado um CD de música. O Roberto Justus, ele ainda é, mas parece que ele vendeu boa parte das empresas. Ele é rico hoje só de renda, ou pelo menos boa parte da renda dele é só de dinheiro aplicado e tal, se eu não me engano. Mas o fato é que ele foi um dos maiores publicitários do país durante anos, multiempresário. Aí, o cara já era muito bem sucedido, mas é aquela história, né? Não basta só ter dinheiro, tem que ser famoso. Não basta ter dinheiro, mas tem que casar com mulher famosa. E aí o cara casou, se eu não me engano, com Eliana, que é dos dedinhos, né? Casou com Adriane Galisteu, que é outra apresentadora, casou com aquela do programa da Record de manhã, Ticiane, não sei das quantas, casou com ela também. E aí depois ele tinha um programa que ele mesmo apresentou, Aprendiz, e aí uma das meninas ali do Aprendiz e tal, ele casou com ela. Então ele tem, não sei se ele tem casamentos antes desse, mas só nesses aí são 4 famosas que ele casou. E aí no meio disso o camarada ainda quis cantar. Eu vou cantar. Aí fez um CD de bolero. Aí, por isso que eu falei, eu acho que foi bolero. Por isso que eu falei para você que cada um tem o seu gosto musical, mas para mim não era ruim o CD não, irmão. É muito ruim o CD. Muito ruim. Eu tive a curiosidade de ouvir uma música. E eu me perguntei, por quê? Escute, quando você entende que Deus é suficiente, quando Ele traz plenitude para a tua vida, você não fica se arriscando e se aventurando em coisas que Ele não tem para você. Porque isso não é só no mundo não, irmão, isso no meio da gente acontece também. O camarada já é bem sucedido, sabe, ele já é abençoado naquela área ali, naquilo que Deus está fazendo, mas ele não se contenta com aquilo, ele quer tudo, ele quer tudo. Então ele quer ser bem sucedido financeiramente falando, ele quer ser famoso, ele quer ser isso, ele quer ser aquilo. Irmão, sabe, tem gente que não consegue admitir, a gente terminou as Olimpíadas agora, né? Então, tem gente que não consegue admitir uma medalha de bronze. Ah, mas eu queria de ouro. Rapaz, você já parou para imaginar a quantidade de atletas que gostariam de estar em Tóquio, que gostariam de estar no Japão e não conseguiram um índice olímpico? A maioria de atletas que nem fizeram uma prova para conseguir o índice olímpico, porque estão aquém.
A maioria, o grande número de jovens que tentaram no vôlei, que tentaram no futebol e que não conseguiram. Aí o camarada conseguiu e chegou lá e tirou em terceiro lugar, ainda está reclamando. É a minha opinião, presta atenção, irmãos. O que eu estou falando aqui agora é a minha opinião. Você pode ter a sua. Mas eu fiquei até tarde para poder ver a disputa das semifinais do Gabriel Medina, surfista, e do Ítalo, como é que é o nome dele? Ferreira. E o Gabriel Medina, ele é muito mais famoso. Ele é amigo do Neymar, né? O Gabriel Medina namora com a filha da Luísa Brunet, né? Ele é muito mais famoso, ele é mais bonitinho, né? E tal. E o outro não, o outro já não é tão famoso assim. Só que o outro deu uma surra. Eles não chegaram a se enfrentar, mas cada um na sua bateria. O outro foi muito melhor, muito melhor. E aí, depois que o Gabriel perdeu, e ele não perdeu porque ele perdeu, não conseguiu ir para a final, e depois ele disputou o bronze, ele perdeu de novo. Então ele perdeu na semifinal, não conseguiu ir para a final, e aí quando foi para a disputa do bronze, ele perdeu. Ou seja, ele não estava num dia bom e ponto final. Irmãos, todos nós passamos por isso. O camarada, eu não sei quantas vezes ele é campeão mundial, mas mais do que uma eu sei que ele é. Não sei se ele é bi, se ele é tri, mas ele, mais do que uma vez, ele já ganhou o campeonato mundial de surf. Volta a dizer, o cara é amigo do Neymar, amigo do Luciano Huck. Sossega, cara, já tá bom. Não, tudo bem, é uma oportunidade de disputar a Olimpíada, beleza, disputa. Agora, não deu, você não... O grande problema é que o mundo e o diabo tentam nos pressionar, ter que dar satisfação. E aí, além dele ter sido mal nas Olimpíadas, eu não sou surfista, eu não sou comentarista de surf, mas dentro daquilo que eu vi, as piruetas do outro foram muito melhor. O japonesinho deu uma pirueta, irmão, e saiu em pé. Eu falei, ganhou, na hora. Quando ele caiu, eu falei, ganhou. Tá ali o Gabriel, que é surfista. Pirueta foi forte, né, Gabriel? A manobra, né? Manobra melhor. Ele e já caiu em pé, já. Falei, pô, o japonês ganhou. Mas o pior, sabe, foi ir para a internet para dizer os juízes, porque os juízes estão errados. E a outra é a menina lá, a filha da Luísa Brunet também, os juízes, eu não sei o quê. Porque parece que a gente sempre quer algo a mais. E isso é o que o mundo faz com a gente. O mundo não quer gerar em nós contentamento, pelo contrário, o mundo quer gerar em nós um descontentamento. Ele quer que a gente não consiga se agradar e se alegrar na presença do Senhor pelo que já temos recebido. Coloca aí para mim na tela aí, Salmos 137. Não, 37. O diabo faz de tudo para arrancar de nós esse contentamento. Mas quando a gente começa a entender, a gente deixa de ser bobo, a gente para de ficar olhando para os outros, sabe? Coloca para mim, para ver se é isso mesmo. Isso. Vamos lá. Verso 1 diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Verso 2, por favor. Pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Verso 3. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Verso 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Tem uma versão que diz: agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele... Tem outra versão que diz: e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor. Senhor, o Senhor tem sido bom demais para mim. Eu tenho recebido mais do que um dia imaginei. Entenda bem uma coisa, queridos, eu não quero interromper sonhos, eu não quero engessar
projetos. Não, sexta-feira estaremos aqui orando e buscando em Deus saúde financeira. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode se deixar levar por essa velocidade, por esse movimento acelerado do mundo. Tempo é dinheiro, e eu preciso crescer, e quem não é visto não é notado, e que não sei o que. Josué reúne todo mundo e dispara. Vocês precisam de comunhão com Deus. Não é para ficar se associando. Eu tenho certeza que Josué já percebia um movimento. Eu vou morrer e esses camaradas vão fazer aliança com os inimigos. Eu vou morrer e eles vão começar com as conexões, eles vão começar com a rede de contatos, o network, vão ficar trocando e-mail, WhatsApp, que não sei o que, vão se perder. Tem crente que gasta mais tempo se informando daquilo que o homem fala, faz, do que lendo a Bíblia. É tempo da igreja ler mais a Bíblia. É tempo da igreja buscar mais respostas na Bíblia. É tempo da gente se aprofundar. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Mas a gente é ansioso, e tem muita gente aí trocando uma bênção por um prato de lentilha. São negociações furadas. Recebe essa palavra no teu coração. Vigie, porque o diabo quer que você feche negócios errados. E aí você perde aquilo que é precioso, porque alguém vem e te oferece um prato de lentilha. Você perde aquilo que é precioso, porque alguém vem e te pega numa hora vulnerável. Sabe, irmãos, não há nada de errado em dizer assim, vou pensar. Porque tem gente que não consegue. Aí aparece para ele a proposta, ele vai lá e entra. Não tive tempo de pensar. Por que você não teve tempo de pensar? Alguém botou uma arma na tua cabeça? Se tem uma coisa que eu aprendi, pastor Sebastião, desde que eu assumi a igreja, é dizer para todo mundo, vou orar. Aprendi. Pensa numa resposta eficaz. Vou orar. Alguém chega e diz assim, pastor, eu canto bem, eu posso cantar? Vou orar. Pastor, eu estou vendendo um microfone novo que não sei o que é que eu comprar para a igreja. Vou orar. Pastor, o senhor pode pregar lá na minha igreja que não sei o que? Eu vou orar. Porque às vezes a necessidade de responder, a pressão para te responder pode me levar a pegar um caminho errado. E Josué, e o Senhor nessa noite está falando para nós, você sozinho, tendo a presença do Senhor manifesta na tua vida, vence 1000. Um só de vocês faz fugir 1000. Um só de vocês resolve o problema. Quando você começa a entender a dependência de Deus, quando você começa a entender a suficiência de Deus na tua vida, você começa a vencer o medo. Você começa a vencer as pressões. Você começa a entender que tudo tem um tempo determinado. Deus está no controle. Você começa a desenvolver a autoestima. Você começa a criar raízes. Você não é enganado por qualquer pessoa. Você começa a se olhar no espelho e ver aquilo que você acabou de cantar para o teu irmão. Você é precioso. Você se olha e você diz, você é precioso. Você é raro. Você é como ouro. As pessoas podem não acreditar, mas Deus acredita. Aliás, eu quero te propor esse exercício. Essa semana, sabe, quando você acordar e se olhar no espelho, libera uma palavra de bênção sobre a tua vida. Quando você acordar, sabe, teve um dia desse, um amigo meu que trouxe um salgadinho de camarão. Eu comi um salgadinho de camarão. Aí na segunda-feira, pastor, acordei, eu parecia até o Popó depois da luta. Sylvester Stallone, meu olho esquerdo nem abria. Aí eu fui no espelho, mas meu olho estava inchadíssimo. Falei, meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? Não estou enxergando nada.
Aí eu deitei, voltei para a cama, isso era bem cedo, mandei uma mensagem para a Vitória, não tinha atendimento marcado no gabinete. Falei: Vitória, vou chegar um pouco atrasado, porque meu olho está muito inchado, peguei uma alergia aqui, eu vou tomar um remédio aqui, mas daqui a pouco eu estou aí. Passou umas 2 horas, Jonatas acordou, meu filho mais novo, aí ele foi no quarto, aí ele sempre vai lá no quarto para perturbar a mãe dele, para pedir água, coisas assim e tal. Aí foi lá, que não sei o que, eu estou bem quieto assim no meu canto, só esperando ele me olhar. Quando ele me olhou, ele: o que é isso? Falei: sei lá, cara, eu estou com uma alergia aqui. Só que quando deu a hora, eu falei: eu vou para a igreja, e vim para a igreja assim, irmão, com o olho inchado. Mas algumas pessoas não conseguem nem administrar essas surpresas da vida. Tem gente que quando acorda e não se vê bem no espelho, já acha que está dando tudo errado. Irmãos, tem dias em que as situações vão ser um pouco mais puxadas, mais difíceis, mas o Senhor está com você. Há uma presença que te acompanha. A presença que você sente aqui na igreja, você pode sentir amanhã indo trabalhar, você pode sentir amanhã durante o dia inteiro. É uma presença constante. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh meu Deus, é tempo da igreja andar mais perto do Senhor, é tempo da igreja dar as mãos para o Senhor, é tempo da igreja entender que o Senhor não nos abandona, Ele é fiel. Se há uma palavra liberada, Ele não vai deixar de cumpri-la. É a presença do Senhor. Levanta a sua mão e receba. Eu libero a presença do Senhor sobre a tua casa, eu libero a presença do Senhor sobre o teu casamento, eu libero a presença do Senhor sobre o trabalho das tuas mãos, sobre os teus negócios. A presença do Senhor está sendo renovada sobre você agora. Ele não te abandona. Eu estarei convosco, o Espírito Santo, todos os dias. Filipenses capítulo 4, verso 4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Aonde a Bíblia diz para nós nos regozijarmos, hein? No Senhor. O grande erro é que a gente coloca a nossa alegria em outras coisas, e essas coisas elas oscilam, essas coisas são passageiras. Irmãos, o pessoal já sabe aqui, né? Eu brinco muito sobre futebol e tal. Eu estou tomando pancada em cima de pancada, irmão. Sabe a falta de respeito? Total. Uma criancinha de 5 anos. Ah, pastor, o Vasco não está com nada, hein? Perdi, sabe, Timóteo? Perdi a moral toda. Mas tá bom. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Que noite grande é essa? Mas nós estamos aí firme. Tem um pastor auxiliar aqui que é impressionante, ele sabe mais do Vasco do que eu. O Vasco perde, às vezes eu não estou nem assistindo. Ele vai lá, ele printa a tela da televisão com um placar e me manda no WhatsApp. Aí eu nem respondo. Agora eu aprendi, inclusive, um negócio lá de eu conseguir ver o WhatsApp e a pessoa não saber que eu vi. Eita! Porque o homem espiritual, ele discerne bem a todo mundo, e de ninguém ele é discernido. Entendeu, Lemuel? Pegou? Meus filhos me ensinaram, então agora eu não vou, mas fica me mandando a mensagem. E é tempo, eu não posso me regozijar no Vasco, não dá, irmão, porque o Vasco está ladeira abaixo, eu tenho que segurar minha onda. Mas também não dá para se regozijar no Flamengo não, irmão, porque por um acaso eu desci aqui do carro aqui, aí o mesmo garotinho que vem assim: pastor, o Vasco perdeu. Ele veio para mim assim: pastor, o Flamengo está perdendo de 4-0. Nem sabia. Falei: 4-0, ele é 4-0 em casa. Ele já veio se justificando, entendeu? O menininho, ele já veio se justificando. Ah, tá bom. Brincadeiras à parte, aonde você está depositando a tua confiança? Porque tem gente que se oprime quando o time perde. Porque tem gente que se oprime quando arranham o carro dele. Tem gente que se oprime quando rasgam a roupa. Eu me lembro de uma vez, eu estava andando no centro da cidade, e eu passei com uma camisa assim, perto de uma obra, e aí, rasgou a minha camisa. Rasgou, irmão, tá rasgado. Era uma camisa bonita, de linho na época.
arrumada, sabe? Pá, rasgou. Mas estava do lado de um amigo, advogado e tal, ele virou para mim e falou assim: vamos lá, vamos reclamar. Eu falei: não, que reclamar o quê? Esse prego não podia estar aqui para fora. Eu falei: não, deixa isso quieto. Ele não sossegou enquanto eu não fui lá dentro com ele. Eu tive que ir lá dentro falar com o encarregado da obra. Sabe um negócio que eu não queria? E ele: ó, vocês vão ter que dar um jeito de pagar a camisa do rapaz aí, ó. Vocês deixaram um prego para fora que não sei. Tudo bem, eu entendo que o que é justo, mas tem hora que você pensa assim: ah, mas Deus tem pagado do que o diabo para roubar, irmão. Sabe, quando eu começo a analisar Jesus, eu começo a perceber que a passividade é um segredo gigantesco para o sucesso. Diversas vezes Jesus foi passivo. Pedro arrancou a espada, tirou e cortou a orelha do soldado. Jesus foi, pegou a orelha e colocou no lugar. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Ninguém está dizendo isso, ninguém tem que ser bobo aqui. Mas eu sou dependente de Deus. A pastora Cátia deu um testemunho aqui sexta-feira, né, no seminário. Testemunho forte. Ela estava, né, aplicando prova no seminário, a menina foi e colou. Ela foi e chamou o Lucas, chamou a menina e falou assim: ah, tu lembra dessa história que dele uma vez contou? Aí foi e chamou: você colou. A garota: não colou, não colei. Você colou sim, não colei. Aí a pastora Cátia falou assim: então Deus vai fazer justiça e juízo entre eu e você. Uma semana depois a garota infartou e morreu. Olha para o teu irmão e diga assim: se eu fosse você, eu nunca colaria. Mas é sério, irmãos. Às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. A tua causa está nas mãos do Senhor. A tua família está nas mãos do Senhor. Teu casamento está nas mãos do Senhor. Você sozinho vai poder fazer com que 1000 fujam da tua presença. Eu tinha mais coisas para falar, mas pronto, fechei. Vamos ficar de pé.